Mateus 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Queridos espectadores, vamos agora estar fazendo um estudo a respeito disso que nós ouvimos em Mateus 10. Queridos, em primeiro lugar eu queria falar a respeito da palavra discípulo e da palavra apóstolo. Vocês veem que no capítulo 1, Mateus descreve a respeito de 12 discípulos. Depois do versículo 2, no versículo 1 ele fala de 12 discípulos. No versículo 2 ele fala de 12 apóstolos. A palavra discípulo, queridos, tem um significado de ensino daquele que é aprendiz. O discípulo, então, é aquele que aprende com alguém. O discipulado é um aprendizado. Então, o discípulo é aquele que é aprendiz de alguém, né? E o apóstolo já é uma outra definição. A palavra apóstolo significa mensageiro, enviado. Compreende? Então, Deus teve os cuidados com relação a esses homens. Primeiro, ele fez esses escolhidos, e lá no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor, eles vão dar uma chamada. Ele nos diz que não somos nós que o escolhemos, mas Ele é quem nos escolheu. É o Espírito Santo quem nos escolhe, queridos. Não há uma deliberação de caráter da carne disso. O mundo espiritual, o reino dos céus, o reino de Deus, é um reino determinado por Deus. É o reino de Deus. Não é reino do mundo e nem reino dos homens. Só que esse reino de Deus, ele é estabelecido na vida dos homens que vivem no mundo. Então, do mundo, o Senhor Jesus, que ele veio para o mundo para trazer essa luz, né? O Senhor Jesus, que é a luz, que veio iluminar os homens, né? Ele que veio lá por uma palavra profética que diz: ó Cafarnaum, Betsaide, o povo que jazia em trevas, né? Veio a sua luz, uma maravilhosa luz sobre ele. Então o Senhor Jesus veio iluminar nossas vidas que vivíamos em trevas. E quando o Senhor Jesus veio, ele traz em primeiro lugar para nós a posição de discípulo. Primeiro ele forma discípulos, compreende? Primeiro ele senta no monte, senta com os apóstolos, com os seus discípulos, aliás, senta com os seus discípulos e dá a palavra de ordem, né, de disciplina, de ensino, de entendimento, de sabedoria, de exortação. O Senhor Jesus anda com esses homens, cuida deles dia a dia, ouve a conversa deles na caminhada, na jornada. Nós vamos ver isso ao longo dos evangelhos, o Senhor Jesus transitando de uma cidade para outra, isso, conversando com seus apóstolos, ouvindo eles e muitas vezes chamando a atenção deles do julgamento errado que eles estão tendo a respeito do que é um homem de Deus na face da terra, de como nos posicionarmos. Então isso é um discipulado. O Senhor Jesus é uma jornada de caminhada, de transformação de vida. Isso não se faz num passo de mágica, não é da noite para o dia. Isso é uma jornada, é uma caminhada, queridos. E o Senhor Jesus dá primeiro essa chamada de discípulo. Primeiro ele chama esses homens para trazer o ensino. Mas isso não significa que o fato de nós nos colocarmos no lugar de discípulo e estarmos aprendendo com o Senhor Jesus, não significa que nós vamos perseverar com eles. Porque nessa jornada, lá em João, depois nós vamos aprender, que a palavra diz que muitos se escandalizaram, muitos discípulos se escandalizaram
da doutrina de salvação do reino de Deus. E muitos se escandalizaram e abandonaram o Senhor Jesus, muitos discípulos. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, que fala a respeito desses discípulos que abandonaram. Por quê? Porque a doutrina do Senhor Jesus, a lei de Cristo, a carne dificilmente aceita. A carne não aceita. A carne não consegue entender e não consegue aceitar a disciplina do Espírito, o ensino do Espírito. E Deus é Espírito. A vontade de Deus é uma vontade espiritual. É uma vontade da qual que veio do céu sobre as nossas vidas. Não é vontade da carne, nem vontade dos homens. Por isso que nós estamos aprendendo, né? Versículo por versículo, a respeito do Evangelho, dessa boa nova que o Senhor Jesus nos trouxe. Então, o primeiro entendimento da chamada do Senhor Jesus é de ensino. Ele ensina qual é a lei de Cristo, qual é a boa nova, qual é o Evangelho. E depois, ensinando os discípulos, ele formou esses discípulos e enviou. Quando ele deu a proposta de enviar esses homens, deles se transformar em mensageiros do reino de Deus, ele chamou de apóstolo. Ele chamou de apóstolo. Lá no livro de Atos, e apóstolo também, queridos, não significa que o apóstolo já está na condição de viver a eternidade. Porque Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e Jesus chamava ele de filho do diabo, que era um dos apóstolos, né? Era um dos chamados, e a chamada dele era exatamente para ele cumprir aquilo que já estava escrito sobre ele, porque a vida de Judas, os profetas já anunciaram isso que aconteceria. E o Senhor Jesus, então, que convivia de uma maneira amistosa e amigável, e tratava com Judas igual tratava todos os outros apóstolos, o fato do apóstolo ser o mensageiro, o enviado, não significa que ele vai viver o reino dos céus. Porque assim como Judas, alguns apóstolos preferem entrar no caminho. Nós vamos ver nas cartas de epístola que Paulo vai chamar esses que vão partir para o caminho de Balaão. Aqueles que vão amar o próprio prêmio e abandonar a verdade. O prêmio de viver, o pagamento de viver uma vida regalada na terra, né? Uma vida dos prazeres, das fortunas, do dinheiro, e abandonar a verdade, o caminho de verdade na qual o Senhor Jesus nos ensina. Então, isso que nós temos que entender nessa chamada, né? A chamada principal para nossas vidas é de nós sermos discípulos, de nós aprendermos com Ele. E o Senhor Jesus, no capítulo anterior, nos ensinou, no capítulo 8, ele diz que nós temos que ser como uma casa estabelecida na rocha. E quem é esses que tem a casa estabelecida na rocha? É a sua vida obedecendo e praticando essa verdade de Deus, essa verdade da palavra de Deus. E quando você pratica, você está firmando a sua casa na rocha. Então vão vir as perseguições, vão vir os ataques, mas sua casa vai estar preservada, ela vai estar inserida na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus chamou esses homens, né, inicialmente de discípulo, e depois enviou ele como apóstolo. E aqui nessa chamada, nós observamos que Mateus descreve esses homens, descreve de 2 a 2, né? Ele diz Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Então o Senhor Jesus envia 2 a 2, compreende? Pegou os discípulos 2 a 2. Essa chamada de 2 a 2, querido, tem um significado profundo no reino dos céus. Porque a obra de Deus, ela é feita de testemunho. A obra de Deus, ela é feita com testemunho. Tudo no mundo espiritual tem que haver testemunho, né? O mundo espiritual é formado através do estabelecimento do nosso testemunho, do testemunho que nós damos, do testemunho da presença de Deus em nossas vidas,
do testemunho dessa transformação em nós. Compreende? Isso nós aprendemos porque na ciência, para haver ciência, os homens têm que ter evidência das coisas. Compreende? A ciência é estabelecida pelos os fatos que se evidenciam, né, em determinada estudo, em uma determinada função de ação de algum produto ou de algum interesse, né, de algum elemento da natureza que se faz o estudo. Então tem as evidências, essas evidências é que se transformam em ciência, entendeu? Assim é no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é estabelecido, nossas vidas estabelecidas através do testemunho. Então, para alguém ter testemunho, tem que ter alguém do lado. Você não tem como se dar testemunho sozinho, compreende? Você não tem como dar o testemunho. O testemunho, o Senhor Jesus deu esse testemunho sozinho, porque ele era Deus. Tanto é que os fariseus, quando chegavam nele e acusavam, olha, ele virava e falava, eu não dou testemunho de mim, eu dou testemunho daquele que me enviou, né? E os apóstolos e os fariseus falavam para ele, não, você dá testemunho de si próprio, seu testemunho não é verdadeiro. Jesus falava, meu testemunho é verdadeiro, porque o que eu prego e o que eu faço pela vontade daquele que me enviou. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Então, esse testemunho, querido, de você dar, não de si próprio, mas você dá o testemunho daquele que te enviou. E o Senhor Jesus dá a esses apóstolos a ordenança da oração para eles serem os mensageiros do reino de Deus, ele fez em 2 a 2. E assim é a nossa vida na igreja. Ele chama casais, né? Chama o marido e a esposa, chama os casais para ser o mensageiro. E a igreja é estabelecida desse testemunho. Lá em Efésios nós vamos ver, uns são chamados para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastores, né? Isso está lá em Efésios capítulo 4, que o Espírito Santo dá essa chamada e chama, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja seja estabelecida nos dons que é dado a cada homem. Cada um de nós recebemos um dom, né? Em 1 Coríntios capítulo 12 também é falado, fala a respeito disso, dos dons que são distribuídos na igreja. Um para profeta, outro para pastor, outro para operador de milagres, compreende? Então todos nós temos um dom. Deus é quem dá esse dom. Ele que dá essa chamada. Então nós nos estabelecemos nessa chamada. E essa chamada, quando ele nos dá uma chamada sozinho. Você não faz a obra de Deus conforme a deliberação da tua carne. Você precisa estar inserido no contexto da igreja, você está inserido dentro de uma chamada de obreiro, dentro de uma chamada de 2 a 2, né? E o Senhor Jesus então deliberou essa ordenança. Ele liberou que aqueles homens fossem 2 em 2. O Senhor Jesus tem a palavra que ele diz, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria no meio deles. Isso o Senhor Jesus diz em respeito a ele. Diz respeito através da mensagem de Deus que é extraída através dos homens. Você serve a Deus, você ora a Deus, ele nos ensina que nós fazemos isso em secreto. Você pede a Deus, você busca a Deus, você bate na porta de Deus pedindo as coisas, e isso você faz em secreto. Mas a obra de Deus, quando você vai estabelecer ela como mensageiro de Deus, você não faz só. Não é o grande homem de Deus, não existe. Existe um grande Deus que opera na vida dos homens. Então, Deus, então, na nossa geração, querido, ele estabeleceu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é estabelecida por vários membros, por vários corpos, né? Um é estabelecido como profeta, outro é estabelecido como pastor, outro é estabelecido como apóstolo, outro é estabelecido como mestre, como operador de milagres. Cada um recebe o dom. E isso se compõe para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o entendimento dessa chamada de 2 a 2, que é essa obra da igreja, é a igreja que faz. E aí o Senhor Jesus dá um ensino. Eu quero falar para vocês, queridos, que essa palavra de Mateus 10, se vocês observarem, ela é
fora esse ensino que foi Mateus descreveu a respeito da chamada dos discípulos e dos apóstolos de 2 a 2, a partir do versículo 5 de Mateus, ele vai discorrer até o versículo 42, que compõe Mateus 10, é só de palavra do Senhor Jesus. Do versículo 5 até o 42, você vai ouvir só a voz do Senhor Jesus. E eu quero dar uma palavra a respeito disso, queridos. Porque quando você estuda a Bíblia, você vai ouvir a palavra do homem, você vai ouvir a palavra do religioso, você vai ouvir a palavra do inferno, do diabo falando, você vai ouvir, tem vários. Você vê que nesse áudio que nós ouvimos, é importante porque no áudio a gente discerne bem a palavra que é de Jesus, a palavra que é daquele que está narrando o relato, por exemplo, Mateus, aqueles que escreveu a carta, e existe a palavra daquelas pessoas que estão inseridas nesse contexto, da mulher, do homem, do leproso, do cego, que chega até Jesus, compreende? Então, o que eu quero ressalvar é que nesse texto de Mateus 10, você vai ouvir 99% da palavra inserida em Mateus 10, a palavra vindo da boca do Senhor Jesus. E essa palavra vindo da boca do Senhor Jesus, eu quero dizer a vocês, queridos, que é a palavra de Deus. Jesus é a própria presença de Deus na vida dos homens. Então aqui não tem religião, queridos. Não tem julgamento nem análise de homens. Aqui é a própria ordenância de Deus sobre a vida dos homens. Aqui não é Paulo que falou, né? Não é Pedro que falou, não é Judas, não é Tiago. Não, aqui é a palavra de Jesus. É a própria palavra de Deus anunciando aos homens. Ele que se fez homens e anunciou aos homens. Então não tem como contestar. Nós que cremos, nós temos que crer e acabou. Temos que ser como meninos, receber essa palavra e crer. Não temos que ficar fazendo conjecturas. Nós vimos em várias pregações, a gente tem observado, que tem pregadores que contestam a palavra de Paulo, ela escrita lá em Coríntios, quando Paulo fala determinada coisa em Coríntios, fala a respeito da postura das mulheres, né, de véu, de cabelo comprido, etc. Existe, com essas posições que Paulo fala, existe alguns dentro dos estudiosos, né, dentro dos estudiosos, que cada estudo desse tem um nome, eles dão um nome a esses estudos, né, tem um nome, e eles fazem então uma análise a respeito disso. Mas na palavra do Senhor Jesus, não tem estudo de homem nenhum. Isso aqui nós temos que crer e absorver e obedecer. Nós não temos que fazer denominações para essas questões, entendeu? Dar nome a isso. Não, isso aqui é a palavra do próprio Deus, a vida dos homens. Então, a primeira ensino que ele nos dá em Mateus 10, e eu quero dizer a vocês que é um ensino de ordem espiritual. Esse ensino é para homens espirituais. O homem na carne jamais vai entender essa palavra, jamais vai conseguir, porque isso é reino de Deus, não é reino do mundo. Isso é reino de Deus, queridos. Então, nós vamos nos desvencilhar. Tira todas as amarras, desvencilha da sua condição de pessoa dono de si. Entregue teu coração ao Senhor e vamos nos inundar com essa palavra. Vamos aprender qual a revelação que o Espírito Santo tem para nossas vidas a respeito desse ensino que o Senhor Jesus tem para a nossa vida hoje. Então ele diz que o Senhor Jesus enviou esses 12 agora como apóstolo, como mensageiro, dizendo: não ireis a caminho dos gentios, nem entrarei na cidade dos samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Querido, é o seguinte, na face da terra existe todo tipo de pessoas. Como nós vimos que na casa de Deus, né, o Senhor ele plantou, né, sobre a terra, o Senhor Jesus plantou o trigo, e o inimigo veio e colocou o joio. Então, no mundo existe dois tipos de pessoas. Existe o discípulo de Jesus, existe o crente
E existem aqueles que não creem no Senhor Jesus. Existem aqueles que não obedecem, aqueles que se escandalizaram do Senhor Jesus, aqueles que têm outros deuses, aqueles que seguem a outros deuses. Então são esses dois tipos de pessoas. Quando o Senhor Jesus fala, ó, ide pelo caminho e anunciai as ovelhas perdidas de Israel, ele diz que nós temos que buscar esses. Nós temos que buscar. Nós não sabemos onde é que eles estão. Mas Deus sabe onde é que eles estão. Só que nós, homens, né, presos à nossa condição de carne, de olhos carnais, nós não temos visão do mundo espiritual para saber onde é que estão esses escolhidos sobre a face da terra. Que há os escolhidos. Aqueles que o Senhor chamou. Né? O mundo está inserido esses vários tipos de pessoas. Então nós temos que ir e pregar a palavra, anunciar essa palavra a todas as pessoas. Né? Ide às cidades. E ele diz, para ir diante das ovelhas perdidas, é para nós estarmos atentos a isso, para nós não perdermos tempo. Como muitos homens de Deus estão perdendo tempo quando eles deveriam estar anunciando esse evangelho do reino, com intrepidez, com conhecimento, eles estão perdendo tempo com aqueles que não fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não fazem parte do trigo, da seara do Senhor. Então, não há como nós perdermos tempos, queridos. Por isso que ele diz, ó, anunciai que é chegado o reino dos céus. E nós temos que ter o cuidado, porque na nossa geração é a geração da volta do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos na iminência desse acontecimento. Há uma necessidade dessa palavra do reino seja anunciada. Há uma necessidade. E se você não se ater a isso, se você ficar atrelado às condições do mundo, você vai deixar de fazer a vontade de Deus sobre a vida dos homens. A vontade de Deus sobre a tua vida, que é anunciar o reino dos céus. Anunciar o reino de Deus sobre a face da terra. E quando acontece isso, quando você se posiciona nessa posição de anunciar, aí vem os sinais. Que diz que isso você tem que estabelecer desse entendimento. Primeiro veio uma palavra de ensino, né? De você anunciar o reino do céu. Aí depois vem curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar morto, expulsar demônio, de graça recebesse, de graça dai. Não possuais, depois ele diz, ó, para você não conservar na tua vida, sua vida, o seu tesouro, não ser baseado naquilo que você recebe das pessoas. Porque quando você recebe esse tesouro que vem do céu, isso é poder de Deus, querido. Isso é de graça. Você não pagou nada para receber isso. Deus te deu de graça. E quando você recebe de graça, você tem que estar de graça. E a palavra de Deus diz que para você não colocar reserva, o Senhor Jesus está dizendo, ó, não ajunta no teu cinto, quer dizer, nos teus bolsos, na sua conta bancária. Não fica com a preocupação de você receber ouro, prata ou cobre. Não é para nós estarmos colocar o nosso tesouro, nosso coração, nesses tesouros do mundo que são perecíveis. Mas o nosso tesouro está guardado no céu. O que nós temos que entender é que no reino de Deus, queridos, o Senhor Deus, Ele não vai deixar ninguém sem paga. Ninguém. Ele é o Deus, Ele chama Jeová Jiré, Deus da provisão. Ele é Senhor da provisão. Quando nós nos estabelecemos em fé no reino de Deus, você fica certo de que Ele vai prover todas as coisas para a tua vida. Aquilo que é essencial para a sua vida, Ele vai prover. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós temos que estar preocupados com o que nós vamos vestir e que nós vamos alimentar. Aliás, ele diz para nós não estarmos preocupados com aquilo que nós vamos vestir ou que vamos nos alimentar. Isso ele fala em Mateus capítulo 6. Por que vocês andai ansiosos com o que vestir e com o que comer? Não temos que preocupar. Ele é a provisão, ele diz, ele dá um exemplo, assim como os lírios, assim como as aves do céu recebem, né? E eles estão, os aves, por exemplo, os pássaros que cantam para nossas vidas, que trazem a beleza do cântico e da alegria deles no céu, compreende? É a glória de Deus sobre a vida da terra e nos traz essa alegria, os pássaros. Então, nós temos que, o homem de Deus, o Filho de Deus, aquele que é inserido, aquele que está inserido na árvore da vida do Senhor Jesus, tem essa posição. Esse é o exemplo que nós temos que olhar. Esse é o exemplo que nós devemos a ter. Não ficar preocupado com o que você vai reservar no teu bolso, o que você vai colocar no seu cinto, na sua carteira, o dinheiro que você vai pôr, que você vai reservar. Não há tempo mais para isso, querido.
O mundo já está numa proposta de final de século, de consumação de século. Nós estamos vivendo essa iminência. Nós que temos a palavra do reino de Deus em nosso coração, nós temos que entender que a hora agora, a chamada agora, é de nós anunciarmos a volta do Senhor Jesus. Não estar preocupado em deixar tesouros na terra, que a traça e a ferrugem destrói. Nós não temos que estar. Nós temos que buscar esse galardão, esse pagamento, esse salário que vem de Deus, queridos. Lógico que lá na carta de Coríntios, Paulo fala a respeito daqueles que recebem essa mensagem do céu, recebem esse dom de Deus e que ele dá gratuitamente às pessoas. Ele tem que receber daqueles que são naturais, daqueles que estão vivendo o cotidiano, batalhando pela vida. Esses dão em troca o tesouro de Deus, eles possam dar a esses aquilo que eles têm para oferecer em agrado às pessoas, mas que isso não seja uma cobrança. Por isso que Jesus nos adverte aqui, ó, de graça recebesse, de graça dai. Não tem que ser uma cobrança. Essas ofertas tem que ser de coração grato. Tem que ser uma oferta dada a Deus, não ao homem. Você recebe essas ofertas não por você, mas por aquilo que Deus fez na tua vida, por aquilo que Deus fez para você. Então, é esse lugar que Deus coloca o homem de Deus inserido na vida dos homens. Ele vai receber esse dom celestial, esse tesouro do céu e vai oferecer de graça. Compreende? Ele não vai, de graça ele recebeu, ele de graça recebe, ele não recebe o salário que ele espera. E Paulo dizia, olha, longe de mim receber alguma coisa. Paulo fazia a opção, ele preferia muito trabalhar, porque o que ele queria receber era o galardão, é o salário de Deus. Ele não queria receber nada das igrejas. Pelo contrário, ele deu de graça, ele trabalhava para ele sobreviver, porque ele queria receber o galardão de Deus. Mas essa era a posição de Paulo. Deus dá deliberação para os servos dele receber dos homens, né? Através das ofertas que são oferecidas à igreja, mas não por cobrança, não por lei, mas pelo coração sincero, pelo coração bondoso que toca no coração dos homens. Ele que recebeu o tesouro daquele profeta, daquele homem de Deus. Então, daquilo que ele tem de bens materiais, ele recebeu o tesouro do céu. Então, ele vai dar dos seus tesouros materiais, ele vai ofertar. Isso é amor, é pelo Espírito Santo, é o amor do Espírito Santo na vida dos homens. Então, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, compreende? De nós nos atermos, a nossa motivação não é receber dos homens, cobrar salário dos homens para você fazer essa obra, de você cobrar das pessoas para você exercer esses tesouros do céu. Compreende? Porque é de graça, é dom gratuito de Deus. O Senhor Jesus é dom gratuito de Deus. Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário para a nossa redenção diante de Deus. Então não somos nós que temos que cobrar de Deus aquilo que foi Ele que fez por nós. Ele que fez por nós. Então é isso que Ele está nos ensinando. E Ele diz que quando você entrar numa aldeia, você ali, isso significa quando você é chamado como enviado, você se hospeda ali e até você se retirar daquela posição, daquele lugar na qual você anuncia, você saudai aquela pessoa, saudai aquela casa, e se aquela casa receber essa saudação como de Deus, receber essa saudação em paz, como a vinda do céu, como mensageiro de Deus, ele diz que essa pessoa vai receber o galardão de profeta. Então isso significa o seguinte: quando você recebe um homem de Deus, que é um profeta, né, de Deus, mas você recebe entendendo, quando ele diz recebe no caráter de profeta, isso significa você entendendo que esse homem é profeta e recebendo ele nesse caráter, você vai receber o mesmo galardão desse profeta. Compreende? Olha que coisa maravilhosa, querido. O que é coração sincero? O que é uma boa terra? Quando Jesus diz que a semente caiu sobre uma boa terra, olha o que é ser uma boa terra. É você receber aquele mensageiro de Deus no caráter que ele é.
e você então oferecer a ele e ter o recebimento no teu coração daquele homem como profeta. Você vai ter o galardão, vai receber o mesmo salário de profeta que aquele homem. E ele diz quando também um justo, na qualidade de justo, aquele caráter de justo, se você recebe como justo e você não faz dentro de você nenhum mau agrado em receber, mas você recebe de bom grado aquele mensageiro de Deus, a palavra diz que você recebe o mesmo galardão de justo daquele homem. Isso é uma maravilha, querido. Essa é a demonstração da boa terra que o Senhor Jesus dá, quando ele diz da semente, do semeador que saiu a semear. Isso que ele está nos ensinando. E se eu não te receber, se você chegou numa casa e não te receberem, ele diz para você, e isso significa receber, é não te escutar. As pessoas receber com mau grado, não se agradar com a mensagem na qual você está anunciando. Quando essas pessoas não te recebem, ele diz para você sair desse lugar, desse local, dessa cidade, sacode o pó das suas sandálias, e ele diz que no dia do juízo haverá menos rigor nos países de Sodoma e Gomorra, lá para os pais de Sodoma e Gomorra, lá para aquela cidade que foi condenada pelas condições dele, do que aquela cidade. Aqui, queridos, eu queria dar uma palavra a respeito de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade de prática de homossexualismo. Isso nós vivemos na nossa geração, né? Na nossa geração existe um embate muito forte a respeito desse problema de que nós vivemos na nossa geração. O que nós temos que entender que nosso entrave não é contra Sodoma e Gomorra, não é isso. Porque a palavra já está nos advertindo que se nós não nos posicionarmos como justo, não nos posicionarmos como profeta de Deus, anunciando o reino de Deus, né? Nos estarmos atentos a essa posição das ovelhas perdidas do reino de Deus, nós estamos preocupados com o reino de Deus na vida dos homens, numa geração de falsos profetas, numa geração que anseia pela volta do Senhor Jesus. Nós vamos estar inseridos nessa situação. Nós vamos receber vigor, rigor, até um rigor maior do que aqueles que estão na condição de Sodoma e Gomorra. Isso que nós temos que estar atento. Nós não temos que estar sendo juiz, nem estamos julgando as pessoas. O juízo de Deus já estabeleceu no mundo, queridos. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Isso já é o juízo de Deus. Então nós não temos que estar apontando nada a ninguém. O papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, é estar anunciando esse reino de Deus. Anuncia, ensina essa palavra que liberta, que cura, que sara as feridas, que traz, que restabelece a vida dos homens diante do altar do Senhor, restabelece a vida dos homens diante de Deus. Nós estamos vendo o exemplo que o Senhor Jesus deu para nós que nos posicionamos como discípulo. Discípulo significa ser aprendiz, aquele que segue. E depois aqueles que são chamados como mensageiro tem que ter essa natureza de amor, é a natureza que traz a verdade de Deus, não para juízo dos homens, porque o juízo dos homens o Senhor Jesus já estabeleceu. Quem recebe o Espírito Santo de Deus tem vida com Deus. Quem não recebe é condenação. Então, por isso que ele diz, João Batista falou, palavra de salvação. Quando João Batista pregou, ele pregou a palavra de salvação. Olha, endireitai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. O machado está sendo lançado sobre a raiz da árvore. Se a árvore não der bom fruto, já está condenada. Vai ser lançada fora no lugar de fogo. Compreende? Depois ele diz, o Senhor Jesus vem, olha, ele vem com a pá na mão. E ele vai colher o trigo, ele vai colher do trigo e vai separar a palha. Aquele que é palha vai ser... Então, nós temos que entender que o fogo é que o Senhor Jesus veio, que o Senhor João Batista anunciou, olha, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É isso, é essa separação, queridos.
O Senhor Jesus já trouxe o juízo para esse mundo. Nós já vivemos o juízo de Deus, queridos. Temos que nos ater a essa condição que o juízo de Deus se estabelece por aquele que crê e por aquele que desobedece. Por aquele que não crê. Esse é o juízo de Deus. Quando Ele nos batiza do Espírito Santo, é isso. Porque você batizado do Espírito Santo é porque você, primeiro para você batizado, você tem que crer. Se você crê e estabelece sua vida, não mais segundo os desejos da tua carne, segundo o brilho da sua mente poderosa e conhecedora da ciência dos homens e da literatura dos homens. Mas não é isso. O que o Senhor Jesus quer que vocês tenham? O brilho da presença do Espírito Santo no teu coração. Cristo em mim, a presença do Espírito Santo em você, é que estabelece você como justo, é que estabelece você na vereda do justo, no caminho santo. É esse o lugar que o Senhor está preparando para nós. Ele nos dá esse ensino. Ele diz que Ele nos coloca, Ele diz, olha, eis que vos envio como ovelhas. Querido, nós temos que entender o nosso lugar. O homem de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, a posição é de quebrantamento. A posição dele não é de orgulho, não é de soberba, é de quebrantamento. A posição dele, ele está inserido no mundo. Nós vamos aprender de agora em diante, a partir desse versículo 17, a partir do versículo 17, nós vamos aprender onde o Filho de Deus é inserido, onde aquele que tem a luz, aquele que é sal da terra, que é a luz do mundo, está inserido. Como é que nós nos posicionamos? Qual é o lugar onde nós estamos? Quero que você se atenha a esse ensino, queridos, porque esse ensino é poderoso para nós conhecermos qual é a árvore que dá bom fruto. É muito importante para nossas vidas. Nós conhecemos nessa geração onde há a promessa da volta do Senhor Jesus, onde a geração que o Senhor Jesus falou, olha, antes de você terminar de pregar a casa de Israel, quer dizer, antes de você mesmo chegar até o lugar onde todos aqueles são escolhidos, Ele vai vir, Ele vai voltar. E Ele vai voltar antes, porque Ele diz, olha, eu vou voltar antes, porque senão até os escolhidos se perderiam. Porque será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? É isso. E onde é que nós temos que estabelecer a nossa fé, querido? Não é no discurso poderoso e cheio de subterfúgio de uma mente humana. Nós temos que nos ater à fé nessa palavra, a fé na palavra de Deus. Então Ele diz que Ele vai nos colocar como ovelha no meio de lobos. E Ele diz qual é a nossa postura nesse lugar. Nós temos prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Isso, a prudência é no sentido de você saber dirigir a tua palavra, saber dirigir a tua voz, saber dirigir com quem você vai anunciar, qual é teu chamado, qual é o teu lugar. E a simplicidade é de você não ter juízo das coisas, de você ser simples, né? Você não ser julgador, nem ser pré-julgador das coisas. Você ter a inocência de uma criança. O Senhor Jesus disse que para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que ser inocentes como uma criança. De você ter essa inocência, de você crer, né? De você ver as ações dos homens e ser inocente, não ficar sendo cúmplice do pecado alheio, de você ficar julgando as pessoas, de você guardar a tua pérola, guardar a tua fé, de você proteger. Porque ele diz no capítulo seguinte, que ele diz que nós, quando você se estabelece segundo a vontade de Deus, segundo essa palavra, você vai ser ajuizado, né? Muitos homens, eles os entregarão ao sinédrio. Quem que são os sinédrios? São os religiosos, né? Eles vão denunciar vocês para os religiosos desse mundo. Ele diz, e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que significa isso, querido? Que a religião tem dono. As igrejas dos religiosos desse mundo são donos da igreja. Eles têm dono. E geralmente, quando eles são donos da igreja, essa igreja tem um caráter vitalício. Compreende? É de herança, de pai para filho. Entendeu? Ele é dono da igreja. Então, todos os bens, todo o dinheiro que roda naquela igreja
tem o nome de uma pessoa. Toda compra de material, toda aquisição, todos os bens adquiridos têm direito de herança, né? Existe o filho que vai herdar todos aqueles bens, toda aquela herança. Então são donos. Temos que estar preocupados com isso. Isso é a opção dos homens. A pessoa que faz a opção, o Senhor Jesus dá o livre-arbítrio a todos. Não está saindo daqui nenhuma palavra de juízo ou de condenação, não, longe de mim. O que nós queremos aqui é estar anunciando essa verdade estabelecida na luz da palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos dá aqui no capítulo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens. Não está falando do inferno, do diabo, não, porque o diabo ele usa homens como servo. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Quem são os sinédrios? É a religiosidade, é o espírito de religiosidade. Ele diz, e vos açoitarão aonde? Nas suas sinagogas. Sinagoga de quê? Sinagoga que fala a respeito de quê? De templo, de igreja, né? Do templo igreja. Então, nos templos desses religiosos, que tem o sinédrio, os filhos de Deus serão açoitados. Aquele que tem a luz serão açoitados. Então nós temos que estar preparados para isso, querido. Temos que estar preparados. Entendeu? Porque nós vamos frequentar, porque você não sabe onde é que está a ovelha perdida da casa de Israel. Você vai ter que anunciar, você tem essa chamada. Então, você que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem o Espírito Santo que te leva a você como apóstolo, como mensageiro, você vai entrar nesses lugares. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Já está te preparando. Você vai entrar num lugar como esse. E quando você entrar nesses lugares, os donos das igrejas, os donos daqueles templos, vão te açoitar. Açoitar como? Palavras. Vão te falar calúnias a teu respeito, vai te condenar, vai contrapor a tua palavra de uma maneira veemente. Você vai anunciar uma verdade e eles vão veementemente contra a sua palavra, entendeu? Então, o Senhor Jesus já está te preparando, que você vai ser açoitado nesses lugares. Depois ele diz que vocês serão conduzidos da presença de governadores, de rei, por causa de mim. Ele diz, por causa do Senhor Jesus, para quê? Para lhe servir de testemunho e aos gentios. Foi o que aconteceu com Paulo, né? O que o Senhor Jesus está anunciando aqui, depois aconteceu com a vida de alguns apóstolos, né? Pedro foi chamado na frente do sinédrio, foi chamado para os governadores, que ele foi a religião daquela época proibia Pedro de pregar, de falar no nome do Senhor Jesus. Era proibido de falar no nome do Senhor Jesus. Assim como Paulo foi preso, né, açoitado, prisioneiro, para ele, porque ele estava anunciando essa verdade, dando testemunho dele dessa verdade, do que aconteceu com ele, né? Ele foi diante de governadores, diante de reis, quando ele anunciou, deu testemunho disso, não só para os reis, mas para todos os gentios. Então, o Senhor Jesus já está anunciando o que é a vida de um discípulo dele, o que é a vida de um apóstolo dele no mundo, onde ele vai, esse testemunho, não importa onde você vai dele, ele diz, para você, não importa onde você vai estar, se é no sinédrio, se é na igreja ou se é nos governos. Não importa o que você vai falar. Ele diz para você não estar preocupado, porque ele diz que o Espírito Santo é que ele vai dar todo o ensino do que tem que ser ministrado. Tudo aquilo, todo o testemunho que você tem que dar, o Espírito Santo que vai dar capacidade para você. Você não tem que ficar preocupado com sua defesa, né? Você não tem que preocupar com o que você vai dizer diante dos homens. O seu advogado se chama Jesus Cristo. Nós temos um advogado, querido. O mundo é isso, né? Ele nos coloca, o Senhor Jesus disse que nós somos chamados de ovelhas diante de lobos. O mundo vai te condenar. O mundo vai apontar o dedo das coisas que você fez ou mentir a respeito das suas coisas. Julgar mal o seu comportamento. Muitas vezes você dá uma demonstração de amor, de afeto pelo amor de Deus e a pessoa distorce isso e traz uma outra palavra a teu respeito. Então, são condenações, mas nós não temos que estar preocupados, porque nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. Ele é nosso advogado. Por isso que ele diz, não se preocupar, porque o Espírito Santo é que vai falar em nosso lugar. Ele é que vai tomar nossas defesas. Então, ele diz que uma palavra muito importante para nossas vidas. Ele diz que muitos irmãos vão entregar outro irmão, pai entregar filho,
filhos se levantarão contra pai e matarão um ao outro. Depois ele diz, olha, vocês acham que eu vim trazer paz? Não, não vim trazer paz. Ele diz, olha, eu vim trazer espada. Por que espada? Porque essa guerra da carne contra o espírito, querido. O mundo vai contrapor a palavra de Deus, que é a ordem espiritual, que é uma determinação espiritual para a vida dos homens. Então esse mundo que compurge pelas coisas da carne, a postura do homem é viver segundo a vontade da carne, segundo os desejos da carne. O bem-aventurado do mundo é aquele que tem poder aquisitivo, aquele que tem casa, que tem posses e que é ovacionado pelo mundo, pela posse que tem, pelo dinheiro que tem, pelos territórios que tem. Isso não é o que o Senhor Jesus diz. Ele chama de bem-aventurado aqueles que são humildes, aqueles que são contritos, aqueles que choram. Esse é o reino de Deus. Esses que têm o coração limpo, que vão ver a Deus. É isso que ele está dizendo. Porque por causa dessa posição que você tem, humilde, chorar pelos que choram, de você ser manso, de você ser a luz, e por você anunciar essa verdade espiritual para o mundo que é carnal, o mundo vai ser contra você. E muitos da sua casa, queridos, que são seus irmãos, que são pessoas que te amam. Por isso que ele diz que os nossos inimigos são na nossa própria casa, né? E a respeito disso, eu quero que vocês tenham entendimento, porque na palavra de Deus, duas palavras que não há um entendimento pleno dessa verdade de Deus nas nossas vidas. E a respeito disso que eu quero abrir um parênteses aqui nessa palavra do Senhor Jesus, porque existe uma palavra em Atos que Paulo fala para o carcereiro. Ele diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. E existe uma outra palavra no livro de Josué, que Josué fala, eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós temos que entender que tanto a palavra de Paulo como a palavra de Josué são palavras proféticas, compreende? Ele está profetizando bem para aquela pessoa. Paulo está profetizando sobre o carcereiro, crê na tua casa, crê no Senhor Jesus que tu e tua casa será salvo. Isso é uma palavra profética, tá? Assim como Josué diz, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra profética, entendeu? Existe uma profecia sobre essa verdade. Só que nós temos que entender que há um livre-arbítrio. Há um livre-arbítrio. Os filhos e os parentes, aqueles da qual nós são nossa descendência, é uma palavra de profecia, que serão abençoados toda a nossa descendência. O Senhor Jesus, Deus, deliberou essa bênção, essa profecia sobre a vida dos nossos filhos. Só que eles é que vão ter que fazer a opção. Eles vão ter que crer, porque se não tiver fé, não é pela tua fé que se chega a Deus. Não é pela fé do pai. Não. O filho, ele tem que crer. Ele tem que crer. A porta é estreita. O Senhor Jesus dá esse ensino, que a porta é estreita. O caminho é estreito. Só passa um. Você, como pai, você pode até orar pelos teus filhos. É esse ensino que Paulo dá e que Josué dá. Nós temos que nos posicionar como sacerdotes. Estamos orando pelos nossos filhos para que eles sejam salvos. Mas a salvação é individual. Ele vai ter que fazer essa opção. Ele tem que escolher o caminho que ele tem que tomar. Há um livre-arbítrio. Não é cabresto. Não é porque você tem que ir. O amor de Deus não é dessa maneira. Ele jamais vai fumegar a cana. Ele já vai mais esmagar, né? É a opção do homem. Por isso que nós aceitamos Jesus na fase adulta. Né? É o homem racional é que aceita o Senhor Jesus, que nasce de novo. O Senhor Jesus falou, para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. E nasce da água e do Espírito. Nascer da água no batismo, quer dizer, você reconhecendo como pecador, tendo arrependimento, senão não tem salvação. Então, né, essa palavra de anúncio, de profecia sobre a vida da família, se não houver arrependimento do membro da família. Ele tem que se arrepender, né? Ele tem que batizar nas águas e batizar no Espírito Santo para viver o reino dos céus. É essa chamada que o Senhor Jesus faz. Por isso que ele diz que os inimigos da casa
são a própria casa. Ele diz que seremos odiados por causa do nome. Né? Nós somos ser odiados, não do mundo por causa do nome. Mas ele diz que nós temos que perseverar. Aquele que perseverar será salvo. Ele diz que, quando ele fala a respeito disso, ele fala, olha, não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta o discípulo, aquele que é aprendiz, ser como o seu próprio mestre. É esse o lugar que o Senhor Jesus quer que nos colocar, querido. Que nós, aprendizes dessa palavra de Deus, nós que nos dispomos a sentar no monte e ouvir a palavra de Deus, nós temos que ser como esse mestre. Ele ser o mestre, aquele que vai nos ensinar. E nós sabemos que ele foi chamado que ele operava, todos os ensinos dele operava no poder de Beelzebu. Então ele diz, se me chamaram de Beelzebu, o pai de família, quanto mais os seus descendentes. Então, quanto mais a nós. Né? Então ele diz, não tema, não fica preocupado, porque não há nada encoberto que não seja revelado. Disso, não há nada encoberto, ele dá um ensino poderoso, né? Que ele diz, aquilo que eu estou ensinando para você aqui, né, nas escutas, aquilo que eu estou falando para você no ouvido, você vai anunciar nos eirados. O que é isso, querido? O que é o eirado? O eirado é o telhado. O que tem no telhado? Tem as antenas. Então, isso que está acontecendo agora, isso é uma profecia que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 10. Ele falou, olha, aquilo que eu estou falando para você aqui no seu ouvido, lá, né? O que eu estou falando para você aqui nas trevas, diz assim, no lugar onde nós vivíamos nas trevas, e ele nos chamou para a luz. Então, quando ele nos chamou para essa luz, ele nos falou, o Espírito Santo falou nos nossos ouvidos. Então isso, nós estamos agora anunciando no telhado, através da internet, através do rádio, através da propagação das ondas, do som e da imagem no espaço. Isso está sendo propagado. Isso foi profetizado pelo Senhor Jesus lá em Mateus 10, que ele diz, olha, aquilo que eu dizei-o em luz e escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Compreende? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando pelas antenas, sobre os telhados. Essa palavra está sendo anunciada. Ele diz, para nós não temermos Satanás, se nós estamos fazendo isso, pregando sobre o telhado, anunciando ao mundo essa boa nova, essa verdade, o lugar na que os filhos de Deus vão se estabelecer, para nós não termos medo do dono, do príncipe desse mundo, daquele que quer comandar toda a mente dos homens, daquele que quer comandar todo o serviço dos homens, servindo a ele, servir na carne dos homens, porque o nosso inimigo, o diabo, ele quer que nós compujemos com as coisas da carne do homem, que é a vaidade, o orgulho, o bem bom da vida, entendeu? Os deleites dessa vida. Então ele diz, olha, para você não ter preocupação com isso, porque ele pode ter poder até de tirar a tua vida, mas ele não tem poder de te colocar no inferno. Ele diz que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos temer a Deus, que tem a capacidade de tirar essa vida e nos colocar no inferno. E tudo que acontece em nossa vida, queridos, nada fica encoberto. Ele diz assim como lá na época dele, se vende 2 passarinhos por um centil, que é um preço mínimo, era moeda. Você comprava 2 passos por uma besteira e nada fica encoberto, quer dizer, até essas coisas pequenas de pagar em moeda, né, de você comprar uma bala no mercado por 10 centavos, nada disso fica encoberto diante de Deus. Ele diz que todas as coisas, que ele sabe até o número de cabelos que tem em vossa cabeça. Então, nós estamos guardados pelo poder de Deus, que nós não devemos temer nada, nem do homem, nem do inferno. Nosso temor tem que ser a dele, ele que fez o céu e a terra e que tem capacidade de colocar a nossa vida a perecer no inferno. Não temos que temer. Essa verdade de Deus tem que ser anunciada a qualquer preço, sem se preocupar com o refresco que isso possa trazer em nossas vidas, com o julgamento, o juízo dos homens ou do inferno. Nós não temos que preocupar. O compromisso se faz com a verdade de Deus em nossas vidas. Porque ele diz, aquele homem que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai nos céus. Essa é a colocação. O Senhor Jesus diz, olha, aquele que pegou o arado, olhou para trás, não é digno dele. Nós que pegamos nesse arado, não importa o preço, querido, nós vamos ter que seguir esse arado.
É isso que o Senhor Jesus nos chama. Ele diz, ó, se diz que trazer, ele falou aquela palavra, e agora está citado a respeito de paz na terra, não, eu vim trazer juízo. Então ele diz, ó, porque eu vim pôr em dissensão homem contra o seu pai, sua filha. O que é isso, querido? Sua sogra, né, os da própria casa, que o inimigo do homem é da sua própria casa. Por quê? É a questão da incredulidade. Nós temos que ter esse entendimento, porque quem traz prejuízo para nossas vidas, da nossa fé, são aquelas pessoas que nos amam. As pessoas que estão distantes não vai influenciar na pérola que é a tua fé, mas os seus que estão perto de você é que pode ter a capacidade de roubar a fé, porque eles têm ascendência sobre sua vida, sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. Por isso que o Senhor Jesus diz que o inimigo é o da sua própria casa. Cuidado, guarda essa pérola. Por isso que ele diz, aquele que amar seu filho, ou pai ou mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o entendimento que nós temos que ter com relação àquela palavra de crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa, entendeu? Toda a sua casa será salva. Nós temos que ter cuidado, porque o nosso principal motivação é guardar nós mesmos, sua fé, depois você orar pelos teus filhos, orar pela tua casa, para a salvação deles, mas não entregue tua pérola, não entregue teu ouro para eles, né? Nesse sentido de você basear a sua relação com Deus com o juízo do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, tua irmã, não. Por isso o Senhor Jesus diz para você ter cautela. Ama mais a Deus do que a sua própria casa. Aquele que ama pai, marido, esposa, filho, filha, mais do que a ele, não é digno do reino do céu. Depois ele diz que ninguém toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quer dizer, nós temos que ter a verdade de Deus em nossas vidas, o mundo espiritual em nossas vidas, querido. E isso é uma mudança de comportamento. Existe uma transformação de vida. Isso para a nossa carne é cruz, porque a nossa carne quer o bem bom, nossa carne quer se deleitar com os desejos da carne. E o mundo espiritual é de disciplina, é de adoração a Deus, é de fazer a vontade de Deus. Então, isso é cruz. Não é que ele vai colocar uma cruz literal, não é, mas é a questão de você se negar. Por isso que ele diz o texto seguinte, ó, quem achar a sua vida, perdê-la-á, quer dizer, quem querer o bem bom da sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Depois ele diz, quem me recebe, recebe quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Há uma mensagem poderosa nisso, querido. O entendimento dessa verdade de Deus. De nós recebermos a mensagem de Deus como vinda do céu, não do nosso coração, não do coração dos homens. Essa palavra dentro no contexto daquilo que foi ministrado pela vontade de Deus. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus vivo que se fez carne, que habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Ele falou pela própria boca dele. Isso foi descrito por Mateus. O Senhor Jesus anunciando isso e ele descreveu. Nós temos que nos ater a essa verdade e nos firmarmos nela e colocar na nossa vida, seguir a vontade dele, não a vontade da nossa carne. A nossa carne, querido, tem que estar na cruz. Nós temos que fazer com que aprender a viver a alegria do Espírito Santo. Isso, colocar nossa carne na cruz, não é sofrimento, querido. É alegria para nós. O que nós temos que aprender é receber esse reino com alegria e aprender a viver essa alegria do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que nós dispomos a estar discutindo aqui, estamos aprendendo na luz da palavra de Deus. Queremos convidar vocês, queridos, se assim Deus nos permitir, amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 11 de Mateus.